Dia, pretinha do papai. Bom dia, gente. Só guardar aqui mais um pouquinho a nossa Carol Marques pra gente iniciar aqui. Bom dia, Carol. Deu certo aí, Carol? Conseguiu? E aí, tudo bem? Bom dia. Tudo bom? Vou colocar aqui um filtro que tá meio escuro onde eu estou. Bom dia. Beleza. Como é que está aí, Carol? Tudo ótimo, graças a Deus. Já levei criança pra escola, já acordei cedo. Ixi, o dia já tá quase no segundo tempo. Já correu bastante hoje, né? É, já. É, Já fizemos muitas madruguei. coisas. Madruguei hoje também. Então, Carol, o nosso tema da conversa de hoje é o vazio existencial, né? As causas, os sintomas e, o mais importante, né? Como a gente faz para trabalhar isso. Pois é, Edu. Foi no final, foi até o que me trouxe a ser, não o que me trouxe a ser terapeuta, mas o que me trouxe para onde eu tô hoje, né? Sim, se eu não tivesse talvez esses incômodos que a gente tem, né, nos vazios, eu acho que eu não teria caminhado até aqui. Então, isso acho que é a primeira coisa, né? A gente ter certeza que quando tá na situação também dá para sair dela. Certeza. Mas acho que Isso o é primeiro passo é identificar, né, como que começou isso. Acho que é isso que a gente pode mais contribuir, né, com quem assistir, porque a gente sempre acha que é comum, é normal, é alguma coisa que acontece com todo mundo. E tem essas. Vai, né, aquele empurrando com a barriga, porque, ninguém é feliz o tempo inteiro, enfim. E aí você vai diminuindo o seu sentimento, né? E acho que isso é tão ruim ao longo do tempo você vê o buraco que formou por conta disso, né? exatamente, cara. Tem algumas situações que induzem a gente a pensar desse jeito, né? Que é o que eu vou falar mais um pouquinho para frente, é o alívio. Tem diversas coisas que trazem o alívio para esse vazio, né? Não o preenchimento completo, mas só certas atitudes que você toma que você alivia o sintoma e acha que desse jeito que você falou aí, né? Que nem todo mundo é feliz, as coisas acontecem assim, mas não é bem por aí, né? É um preenchimento com uma coisa vaga, com uma coisa que não está encaixando da forma que deveria encaixar dentro de você. E os sintomas, primeiros sintomas, né, do vazio existencial, insatisfação com tudo, você está insatisfeito com... Pode ser que uma novidade te traga alguma coisa que te eleva. É aquele preenchimento parcial. Um emprego novo, arrumei um emprego novo. Puta, aquele negócio te enche, legal, mas 2 dias, 3 dias depois você está murchando de novo. Você não está satisfeito com aquilo, entendeu? Então é insatisfação, conformismo, muitas vezes quando o grau de já está muito alto desse vazio, quando já está um espaço muito grande para ser preenchido, você se conforma, está muitas vezes se conformando com isso. Está muitas vezes aceitando qualquer tipo de situação, qualquer tipo de coisas que a vida te oferece sem buscar uma melhora. Comparação, sintoma gravíssimo desse vazio existencial, quando a gente não está abastecido com aquilo que é da gente, com aquilo que é da nossa essência, a gente olha muito para o outro, olha demais para o que o outro consegue, onde o outro trabalha, o que o outro está fazendo. Ah, o outro pode ter uma vida também com um vazio gigante, mas postou uma fotinha ali
alegre, feliz, você, caramba, olha lá, o cara tá vivendo a vida que quer e a gente tá... são muito, três sintomas aí graves desse vazio, né? E que muitas vezes, como a gente não quer mostrar para os outros também que está sofrendo, né? Aí você tende mais ainda a guardar isso. E aí realmente as pessoas só vão comparar a sua aparência, né? Então, nossa, ela tá ali. E outra, né? Mesmo quando a gente já se encontrou, continua acontecendo as coisas, né? As circunstâncias continuam vindo. E aí é como você lida com isso. Porque acho que o vazio, o ser preenchido ou não, depende muito da gente. Mas não é toda hora que tá tudo preenchido, só porque você muda o seu olhar, né? Mas as circunstâncias continuam aparecendo. Então tem esse ponto também da gente não achar que tem uma linha de chegada, né, do preenchimento dessa vida. Não é bem assim, né? Acho que essa linha de chegada é só no desencarne mesmo e olha lá, porque às vezes nem aí a gente possa preencher muita coisa. Eu acho que não, e ainda Mas fica faltando. porque a gente continua, né, pelas nossas crenças, a gente continua, vai vir ainda para aprender, já aprendemos muito, né? O próprio mapa de nascimento mostra isso, né? O que, que a gente trouxe de outras vidas e o que, que a gente vai levar se a gente não curar isso agora. Mas quando você olha muito pro. E acho que tem duas coisas, né? Isso do alívio que você falou, tem a parte positiva também do alívio, porque às vezes é uma coisinha que você faz que você se sente bem e acho que é realmente você dá uma respirada, mas é você não achar que aquilo é a solução definitiva, porque se não é aquilo, né? Ah, mudei de trabalho, agora vai tudo melhorar. Se de fato você tiver ido na raiz do problema e tiver mudado o que te incomodava, verdade, pode ser que meu alívio, mas vão continuar vindo as outras circunstâncias para você lidar. Mas não necessariamente é isso, né? E aí é não desistir do processo, né? Do que eu acho que o que as pessoas talvez custem mais a entender é que isso leva tempo. Exatamente, esse é E um não tem dos regra, maiores né? Tem problemas. gente que leva um pouquinho tempo e gente que leva muito tempo, né? Eu levei muito tempo, mas tem gente que, graças a Deus, consegue fazer esse caminho mais curto. Mas eu acho que tudo começa de identificar e mais ainda, não ignorar. Porque o normal, né, da mediocridade é ignorar esse sentimento que todo mundo tem. E todo mundo tende a ignorar. Então, você não ignorar, você é o diferente da história. E aí vão vir as críticas porque você não quer ignorar. Isso é uma verdade. Né? As Exatamente. pessoas se incomodam que você queira cuidar de alguma coisa, né? Sem falar, ah, mas Correto. Dino, besteira, todo mundo é assim. Não, todo mundo é assim. Então, aí entra naquela parte do conformismo, né? Entra na parte do conformismo. Essa tem dois problemas para você identificar esse vazio em você. Eu acredito que é você primeiro não saber o que é. Isso é o que mais me pegava, sabe, no meu período que eu estava nesse vazio. Você sente alguma coisa, sente que alguma coisa está faltando, mas você não consegue dizer o que é. Muitas vezes a pessoa chega para você e chega, pô, Edu, você tem tudo, cara. Você tem saúde, você tem uma família bonita, você tem... E isso me fazia refletir, pô, realmente eu tenho tudo. E o que está faltando? Nossa, isso é o que pega. Quando você chega nesse nível desse vazio existencial, você não saber o que é que está faltando. E eu fiz minha transição, comecei a me descobrir, mesmo sem saber. Então, isso que você falou é muito importante. Quando vem esses alívios, dependendo de como seja o alívio, né? Porque no meu caso, como eu falei na minha outra live, meu alívio eu busquei em coisas erradas, em coisas que estavam me prejudicando, estavam prejudicando minha família, estavam prejudicando a minha vida, né? Então, não deixava de ser um tipo de alívio. Eu cansava de falar para minha esposa, bom, imagina, você está morrendo de dor. Você tem uma dor ali crônica, uma dor que está te arrebentando por dentro e você não sabe o que é. Você não sabe como tratar aquilo definitivamente. Aí eu ia buscar o alívio momentâneo em vícios diversos, né? Como falei na minha outra live, me envolvi com alcoolismo, mas também aí entra tudo aquilo, excesso de comida, excesso de TV, excesso de compra, excesso de... A pessoa vai buscando preencher isso de formas externas, procurando fora aquilo que tem dentro. No caso, quando as pessoas vinham me falar sobre isso de, pô, mas você tem tudo, você tem um trabalho que todo mundo quer. Tem até uma história que eu quero contar de uma empresa aqui que é a melhor de Arujá, sabe? O pessoal fala que é o sonho entrar nessa empresa. E eu consegui, né? Passei 2 anos, 7 meses lá. E quando eu consegui entrar, aí o pessoal vinha mesmo, pô, você conseguiu entrar na melhor empresa de Arujá, vai ganhar bem. E aquilo só me fazia sentir mais culpado quando eu sentia esse vazio pegar mesmo, sabe?
falava, pô, eu tenho tudo, por que eu tô me sentindo assim? E aquilo me trazia mais culpa ainda, ou seja, abria mais ainda esse espaço dentro. Então, não tem para onde correr. Vazio existencial, falta de alguma coisa, é trabalhar lá dentro. Por essas coisas você vê gente que tem esse vazio existencial, mas que tem tudo assim, de material à sua volta, sabe? Tem uma casa boa, tem carro bom, tem família, tá tudo em ordem, mas a pessoa ainda sente falta de alguma coisa. Então, é a prova mais concreta que tem, que é lá dentro, que tem que ser trabalhado. Não tem pra onde correr disso. E outra, né? Deixa eu só pegar meu carregador aqui, porque eu não sei o que aconteceu com o meu telefone, ele está meio rebelde. Mas o que acontece disso também, que eu sentia muito em mim, Edu, é quando eu me via num lugar que todo mundo queria estar e eu não estava bem nesse lugar, eu me sentia muito ingrata. E aí esse sentimento de ingratidão era muito difícil para mim, era muito pesado, sabe? Era isso, né? Poxa, eu lutei tanto para conseguir isso, né? Portanto, trabalhava, me dedicava, sempre. Isso é muito maluco, né? Porque independente do que eu tava, de como eu tava me sentindo, eu não deixava de me dedicar fortemente, assim. Era até uma luta dentro de mim que eu falava, mas se eu consigo me dedicar é porque eu devo estar no caminho certo. Isso falando muito de trabalho, né? Porque meu vazio veio muito por causa de trabalho. Tem muitas coisas envolvidas, mas é muito sobre trabalho, sem dúvida. E aí vinha isso, né? Já assim, nossa, eu tô num lugar que tanta gente queria estar, eu tô numa empresa que tanta gente queria estar, eu tô exercendo uma função e que eu ia bem, né? Isso que era mais maluco. Como eu tinha sucesso, aí que vinha mais ainda a confusão mental. E isso é muito, muito difícil. É muito doloroso. Nossa, é assim. E aí você vê que você vai alcançando naturalmente, né, outras coisas, porque como eu tinha estudado, né, até no meu mapa tá muito bem escrito lá, que eu sou muito, me dedico muito, que eu me envolvo, né? Então assim, não tinha a possibilidade de eu não me envolver, de eu não fazer algo bem feito. E aí, conforme você faz isso e as coisas, você vai tendo retorno, você fala, eu devo estar no caminho certo, então deve estar tudo certo. E aí, aquela história do alívio que você fala, né? Então, o alívio era o financeiro, o alívio era, eu ser elogiada, tudo no ligado no ego. Não tinha nada que não fosse o ego. Uma besteira sem fim. Mas, querendo ou não, é assim, se você não se força também um pouco a sair disso, ninguém vai te tirar. Então, aí também cavucando e entendendo assim, tá, mas qual parte do meu dia, né? Então, lá atrás, né? O que me fazia ver que eu tinha que procurar ajuda, que eu tinha que procurar outros caminhos? Eu comecei a perceber que partes do meu dia que eu me sentia bem e que partes que eu não me sentia bem. Então, mais do que, acho que assim, mais pelo incômodo, né, de algumas situações, eu conseguia me encaixar mais, assim, eu conseguia identificar mais fácil. Então, não o que me fazia feliz, mas especialmente do que eu não gostava. E como eu fazia gestão de algo muito grande, né, de parte de varejo, a maioria das coisas eu não gostava. E aí eu comecei a perceber, eu falei, nossa, eu acho que o problema é maior do que eu tô fingindo que é. Porque era mesmo um fingimento, eu já sabia que era uma coisa que desde que eu comecei eu não gostava. Mas desde que eu comecei mesmo, foi assim, você foi... Não, foi desde sempre, foi muito, muito triste. Nesse ponto, assim, porque você vê que você já escolheu o negócio errado lá atrás. É difícil, né? Porque... E foi responsabilidade minha, porque ninguém me forçou a fazer o que eu fazia, mas eu fiz muito pela questão financeira na época, a escolha da minha carreira, que eu escolhi fazer marketing. E também porque eu pensava que o marketing ia me possibilitar conseguir algum trabalho, algum estágio logo, né? Porque o marketing é muito abrangente, você consegue de tudo. Na época que eu fiz faculdade era mais ainda do que é hoje. Hoje é um pouco mais específico, né? Então, nossa, e aí eu ia nessa busca, e eu ia entendendo. Eu falava, não, eu ia triste e voltava triste do trabalho. Eu fazia reuniões que não faziam sentido para mim. O propósito, eu não conseguia ser criativa, e eu sou uma pessoa naturalmente criativa. Então, esse processo todo, por isso que eu falo que às vezes pode ser que demore. Mas, e também vai assim, muito de em que estágio você está na vida, né? Como eu já estava nesse estágio, como as coisas iam fluindo, né? Porque eu ia trabalhando e eu estava também numa área muito próspera, as coisas iam fluindo financeiramente. Então, o que foi minha razão de escolher aquilo, eu tinha o retorno. Então, parecia que estava tudo bem.
É desse jeito, Carol. E o problema disso é que isso só cresce, né? Quanto mais você vai aliviando, aliviando e não acha a forma correta de tratar esse vazio, ele só cresce. E aí acaba, igual você falou, né? Interferindo na vida profissional, interferindo. Tem hora que você não aguenta mais, tem hora que você precisa de uma coisa mais concreta, você precisa de uma coisa mais forte. No meu caso, veio através de um impacto emocional, né? Um impacto grande emocional. E é uma das formas de você mudar, uma das formas de você começar a buscar alguma coisa diferenciada. Nesse meio de processo, quando eu estava tentando, já estava grande esse vazio em mim, mas eu estava tentando preencher com alguma coisa boa, já estava colocando algumas coisas boas na minha vida. Só que não tinha consistência, não tinha uma sequência. Até eu ouvi do Jerônimo Temer no último podcast, muito interessante uma frase que ele falou, que para a gente focar no processo. A gente foca muito na meta. Eu quero aquilo, eu quero focar na meta, mas a gente esquece de focar no processo. E é o processo que te leva à meta, entendeu? Ele deu um exemplo de emagrecimento. Você quer emagrecer, mas, pô, e aí o processo para emagrecer? Você tem que se comprometer, se focar no processo. É o compromisso com o processo, né? Então, eu não tinha esse compromisso com o processo para me livrar desse vazio. De vez em quando, eu ia lá assistir alguma coisa que me levava. Uma live, estudava alguma coisa. Aquilo preenchia momentaneamente o vazio. Só que depois eu esquecia, voltava para a rotina que eu estava antes. Ou seja, aquele negócio É, acaba, esvazia de novo. O tanto que você colocou um pouco de exatamente energia, isso. Você esvazia fala, e vai embora. nossa, que legal, né? E aí fecha e não toma nenhuma ação. Isso é uma Não das vai fazer nada coisas, com aquilo, né? exatamente. E isso acho que é uma das coisas que até eu colocaria como, assim, na hora que você vê que tem algum incômodo, acho que uma das coisas que todo mundo tem que fazer é se alimentar de coisas positivas, mas que te levem a dar um passo, a entrar em Exato, ação de cara. alguma forma, sabe? Porque é exatamente isso. O Edu, a gente pega um livro e a gente mesmo, que já está nesse caminho, a gente pega um livro hoje, se a gente não tomar uma ação sobre aquilo, não vira um conteúdo, não vira uma live, não vira um aprendizado, você vai só abastecendo e deixa para você. Porque eu acho que a grande função que todo mundo quer ter e veio para ter mesmo é de compartilhar o que tiver de valor dentro dela, assim, de preferência coisas positivas, né? Tem gente que adora compartilhar coisa ruim. Mas quando você está nesse movimento do evoluir, né, do abastecer o outro, é o compartilhar o que você está aprendendo de legal. Mas também nesse momento de mudança, e que a maioria das pessoas não quer olhar para essa mudança porque a mudança dá trabalho, é muito cuidado com quem você compartilha esse tipo de sentimento e o que você quer realizar, sabe? Não é qualquer pessoa que vai querer te ouvir. A gente já falou sobre isso, inclusive, né? Tem pessoas que vão torcer para que dê errado. Por quê? Porque elas sabem que aquele movimento é o que ela também gostaria de fazer lá no fundo, bem inconsciente às vezes. É também que ela gostaria de fazer, mas como ela não tem coragem, ela prefere criticar, ela prefere desencorajar, talvez nem a crítica, mas o desencorajar fala, cara, todo mundo tem dia difícil, relaxa, é verdade, todo mundo tem dias difíceis. Agora, anos, fases, e tudo ser Exatamente. difícil Aí, é que não é normal, entendeu? Não é para ser bateu, aceito, não é para você bateu achar no que ponto. faz parte, não é assim. Bateu no ponto exato agora. Bateu no ponto exato. Beleza, dia difícil, mas e aí? Uma semana difícil, um mês difícil, e passar uma vida difícil. Eu acredito que a essência do ser humano, no que eu acredito Deus criou a gente, esse estado de vazio não é um estado natural da nossa essência. É uma Sim. coisa que a vida impõe na gente, entendeu? E esse estado de plenitude, da gente viver completo, tá na gente. Só que para acessar, é tudo, a gente está aqui na Terra para aprendizado, não tem como. Então esse é um dos grandes aprendizados, porque creio que a maioria dos vícios e atitudes erradas, o que leva a pessoa a tomar uma atitude errada, a fazer mal para outra pessoa, vem dessa falta de alguma coisa. Pode ser de traumas de infância, enfim, de inúmeras coisas, de múltiplas coisas, só que todo esse movimento de trauma, de impactos emocionais sérios que a pessoa teve, no lado negativo, vai abrindo esse buraco. E é aí que se instala esse vazio, né? E aí que leva a pessoa
a não achar mais algo que preencha esse vazio, que não complete, entendeu? Que complete esse vazio dentro dela. Esse buraco vai se abrindo, se abrindo, se abrindo, com algumas atitudes, com algumas coisas que a pessoa faz, e vai ficando difícil. Conforme você vai convivendo com isso durante muito tempo, acaba virando um hábito você alimentar esse vazio. Ou aliviar quando está muito forte e alimentar esse vazio de coisas mais vazias ainda. Que é aí que entra, né? Você falar mal dos outros, é você se prejudicar de alguma forma, através de bebidas, de atitudes erradas, de roubar, entendeu? É aí que entra tudo isso. É porque tá faltando alguma coisa, porque a gente, em essência, não é nada disso, né? A gente não foi criado para isso. É justamente para aquilo que você falou, para compartilhar, para servir, para aprender, para evoluir, né? Essa é a essência básica do ser humano. Então, se está sentindo esses sintomas do vazio, tem coisa errada aí, tem coisa para aprender, tem coisa para trabalhar e para preencher da forma correta, né? Com coisas concretas. Até E falando aí, para você. até falando mais sobre o vazio, né, Edu, porque para tentar ajudar, né, as pessoas, porque tem aquele sentimento de acontecer alguma coisa, eu fiquei triste, e isso é aquilo que, né, vai acontecer, a circunstância sempre vai vir, vai ser sempre algum desafio pra gente, isso vai ser até a gente não estar mais neste planeta, a gente vai ter isso no dia a dia. E não é isso que gera o vazio, isso é uma situação que você tem que passar. Agora, é você perceber se de repente. Então, tem algumas coisas, né, que a gente até fala também no mapa. Quando a situação se repete muito, então entenda que assim, o que é o maior desafio para você também é o seu maior aprendizado. Para tudo, né? Em qualquer área da sua vida, em qualquer momento da sua vida. Então, se o mais difícil para você é ter paciência com o outro, aquele é o seu maior desafio, sim. E cada vez que você evoluir um pouquinho mais, você vai sentir que você tem mais paciência, mas também porque o universo não está te trazendo mais situações para você precisar ter tanta paciência, que você já aprendeu, você já está indo melhor. Então ele vai suavizando. Se você ficar brigando com a situação, ela repete, 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 repete. Então, situações de tristeza, algum acontecimento que te leve à tristeza, não é anormal. Isso é o padrão, é o que acontece com todo mundo. Do mesmo jeito, as situações de alegria. Agora, o quanto aquela alegria te abastece, né? O quanto aquilo te alimenta, o quanto aquilo é a maioria do tempo da sua vida. Porque, por exemplo, o trabalho que eu fazia, para mim era muito chato e para outros é muito realizador. Por isso que é difícil você comparar. E eu fazia muito isso, era uma das razões que eu demorei tanto para conseguir caminhar, né, na minha jornada, fazer o meu caminho certo, né, o que eu deveria estar fazendo mesmo. Porque eu olhava as outras pessoas que tinham a mesma formação que eu, que faziam as mesmas coisas que eu, basicamente, muito parecidas, e elas não tinham esse sofrimento todo. Para elas, as atividades que para mim eram muito difíceis, para elas não eram. E aí vinha a culpa, né? Então vem a comparação, da comparação vinha a culpa, e eu vou engolir isso aqui porque, cara, a gente é tão parecido, né? Eu me olhava para os outros e falava, a gente é tão parecido, por quê que para mim tá ruim? Ela sempre me Então, pegou essa questão. Sempre me pegou. esse era um sentimento que eu tinha. O outro, mas aí assim, né, para eu identificar que o negócio não estava bom. O outro era, eu até falei nessa semana na minha outra live, que quando eu estava nos eventos, que nem ontem teve o maior evento um dos maiores eventos de e-commerce do Brasil hoje em dia. Eu chegava nesse evento, eu tinha os melhores convites, acesso às melhores pessoas, e tudo que eu queria era fugir daquele lugar. Tudo que eu queria era não ter que falar com ninguém sobre aquele assunto extremamente chato, de pessoas chatas, networking que não fazia sentido para mim, mas porque assim, meu coração já estava em outro lugar, só que eu não sabia onde era. Então, enquanto eu não sabia onde era, o seguro era ficar onde eu estava. Por quê? Porque a Exatamente. gente tem medo, porque a gente tem sensação de escassez, porque tem apego. Fala, não, deixa eu ficar aqui, sabe aquela meleca quentinha, confortável? Vou ficar por aqui mesmo, porque apesar de ser uma meleca, ela está quentinha e confortável. E aí você vai ficando. É E, exatamente desse assim, jeito. 90% do ser humano, né, do mundo, não é no Brasil, não é aqui não, mas é do mundo inteiro, vai seguir sentado na melequinha quentinha porque tá gostosinho, assim, eu não tenho que me mexer muito. Ah, mas tá ruim. Mas eu tô aqui. Poxa, vou jogar fora tudo que eu fiz até agora. Nossa, que triste pensar assim, mas é assim que a maioria pensa. Eu pensei assim por muito tempo. Essa é a famosa dor que a gente conhece, né, cara? A gente prefere estar na dor que a gente conhece do que enfrentar uma dor nova. Esse aí que é novo, assusta e você não sabe o que vai te esperar e se o negócio piorar. Essa coisa, então,
a minha tá doendo ali, mas eu já conheço essa dor aqui, já sei até onde ela vai, já sei onde ela me prejudica. Então não tem necessidade de correr disso, né? Eu também ficava embasbacado. Eu ficava dentro daquela fábrica desse emprego que eu te falei. Eu vi o pessoal trabalhando e comentava que, nossa, vale refeição, é refeição no local, é plano de saúde, é plano dentário, é fretado, é não sei. E eu olhava para tudo aquilo e falava, meu Deus, cara, por que eu não sinto essa alegria de vir para esse lugar? Por que eu não me sinto assim também, entusiasmado, com essa vontade? Pelo contrário, eu lutava para sair da cama para ir trabalhar. Ia porque não tinha outro jeito mesmo, porque a gente precisava do dinheiro, precisava pagar as contas, então não tinha jeito de não ir. Mas ia com esse sentimento, imagina você com esse sentimento todo dia. É horrível. E é aquilo, você não, é aquilo que você falou aí. Pô, mas eu tava lá, tava no meio daquela turma toda e não sabia. E esse não saber é uma das coisas mais sérias desse vazio existencial. É o não saber. Eu fiquei esperando, fiquei acho que 15, 16 anos esperando saber o que era para eu poder fazer um movimento. Ah, quando eu souber realmente o que eu quero, eu vou atrás. Quando eu souber, quando aparecer para mim realmente, ó, Eduardo, isso aqui eu vou atrás. E eu percebi que não é isso. É você fazer o movimento em direção a alguma coisa boa, benéfica para você, e depois que você mudar, estruturar a sua vida em cima desse movimento, dessa mudança, suas coisas começam a aparecer. Aí você vai olhando de um, com outro olhar. Um olhar novo para essas coisas, e ali você vai se achando, você vai se identificando. É igual aquelas propagandas já viu na internet, quando você vai procurar alguma coisa, você pesquisa lá, depois não para de chegar propaganda para você daquilo, né? Você pesquisa uma É. coisa, um produto, depois você vê propaganda daquilo em todo lugar. Então, eu creio que foi isso comigo, pelo menos comigo foi assim. Eu comecei a fazer esse movimento de mudança pessoal, de buscar coisas concretas. Para uma construção, uma casa ser concreta, ela precisa de paredes concretas. Uma parede ser concreta, ela precisa de tijolos, coisas fixas, coisa que vai estar ali e que vai ficar em você. Então, eu comecei a fazer esse movimento para os estudos, para autoconhecimento, para lives, para cursos. E, a partir daí, começou a formar as paredinhas. Botar uns tijolinhos e ficou. Eu fui percebendo que isso não foi aquele alívio. Era uma coisa mais concreta. Já não era mais aquele negócio que vem, te abastece por algum tempo, por um dia, por algumas horas, e depois some e volta o buraco. Quando eu fazia isso e me focava com constância naquilo, ele vinha e ficava. No outro dia eu acordava bem, acordava motivado a continuar, Motivado, é. estudava mais um pouco, ia atrás de mais alguma coisa e subia mais um pouquinho. Falei, opa, tem coisa boa por aqui, então esse é o caminho. E eu ainda não sabia o que eu queria. Não sabia qual era o meu destino, não sabia o que eu tinha que fazer. Continuava vivendo, mas eu já tinha alguma coisa para me dar um combustível, para ir preenchendo esse vazio aos poucos. E depois só veio aparecendo, as coisas foi surgindo na minha vida. Em especial, né, depois veio só para complementar, só para validar tudo isso, o mapa que tem nem discussão, né? Ali foi a resposta que eu vim procurando durante todo esse tempo. Mas que só apareceu depois que eu comecei a preencher esse meu vazio com umas coisas mais concretas. Uma coisa que não trazia só alívio. Pelo contrário, eu comecei a evitar algumas coisas que traziam só esse alívio momentâneo. Você falou, ajuda muito, porque a pessoa viver com essa dor o tempo todo, o dia inteiro, toda hora, não tem condições. Creio que daí surge muito suicídio, da pessoa não saber o que quer a vida, não saber o que está fazendo aqui, não achar nem esse alívio para poder buscar, nem essa mola propulsora para poder buscar alguma coisa melhor, entendeu? É bem complicado. Foi a partir desse movimento de colocar coisas mais concretas que eu comecei a encontrar um caminho. Foi clareando, sabe? Aquelas diversas opções que aparecia de alívio, muitos caminhos para seguir, foi encurtando, foi fechando. Foi ficando cada vez, até que agora está bem direcionado. É, eu acho que essa hora que você entra em ação, o importante também é você entender que pessoas que não vão mais fazer parte, né, dessa sua vida, que hábitos que você tem que eliminar, ou que novas rotinas você tem que ter. Então, por exemplo, se você só tem a hora do almoço para procurar alguma coisa sobre isso, mas você costuma almoçar com as pessoas de sempre, e não são elas que vão te tirar desse lugar, você não pode, assim, você tem realmente que escolher, né? Cada escolha é uma renúncia. Você escolhe por você
logo você exclui alguma coisa da sua vida, alguma pessoa, alguém que você sempre teve junto e que não funciona mais, que não vai te levar para o lugar que você quer. Então, ter essa consciência de que vai ter essa parte dolorosa também. Né? Assim, não é para ser doloroso, é para ser como você vai estar se sentindo bem, mas você talvez tenha que lidar com isso, o julgamento dos outros. Já, mas almoça aqui com a gente. Então, também fazer isso com certa leveza, né? Então, um dia você almoça com todo mundo sempre, outro dia não, mas conforme você vai se encontrando, você também vai naturalmente afastando as pessoas que você sabe que não vão te ajudar nesse processo. E aí também tem que ter muita consciência sobre isso, né? Porque a maioria das pessoas pode não entender ou criticar, e aí como que você vai levar isso, né? Então, isso de ser um processo é porque às vezes tem uma geração ali de escolhas suas que vão fazer você mudar de companhia, de pessoa, de lugares que você frequenta, de coisas que você faz no fim de semana e que você já consegue identificar que não te faz bem. Então, assim, putz, acho que isso aqui, além de não me fazer bem, tá me fazendo mal. Então, vou tirar. E aí é da sua consciência, aí é uma escolha. A vida é feita de escolhas, né? E adultos têm escolhas às vezes dolorosas. As pessoas não querem passar por essa dor. E aí por isso que não vão para ação. Ou faz um pouco, depois volta. E assim, se o movimento continuar, mesmo que você falar, vou fazer isso, isso e isso. Então, não, foi demais para mim, deixa eu voltar um pouco. Mas não desistir de não parar esse processo, né? Não parar esse movimento. Porque o começar, né? Às vezes você tá empolgado ali, as coisas fluem. Mas é com o tempo que vem também, né? Aquilo de. Só que o seu bem-estar tem que ser maior do que a dificuldade de fazer, de mudar, de continuar, de enfrentar alguém, né? De olhar olhares assim de quem fala, ai, que besteira, isso daí não vai dar em nada. Ou falar, pra que você está fazendo isso? Todo mundo passa por isso. Isso, todo mundo passa por isso. É justamente por isso que o planeta tá do jeito que tá, essa meleca. Porque todo mundo faz igual, todo mundo, né, opta pelas, pelas decisões que são mais fáceis, mais simples, e não necessariamente o que deveriam fazer. Né? Ah, e como isso acontece? Como isso acontece? Eu acho que na devolutiva do nosso mapa lá, eu cheguei a comentar com você as mensagens que eu estava recebendo, né? Coloquei as metas lá, não chega a 100 que volta para ser como estava, já já volta, já já isso é fogo, não sei o quê. E como é complicado, né? Mas tem uma coisa muito boa nesse processo de mudança na gente. Naturalmente, a vida vai te afastando dessas pessoas. Às vezes elas mesmas se afastam. Já não bate mais, já não vibra mais a mesma coisa, entendeu? A gente já não atrai mais esse tipo de situação. No meu caso, foi bem natural, sabe? Coisas que eu fazia questão, muita questão de pessoas que eu fazia muita questão de estar junto e que acabaram afastando, e depois eu vi que quando eu me voltei para dentro, aquilo já não cabia mais para mim. Claro, a gente tem que ter esse discernimento, exatamente como você falou. Pô, hoje eu vou estar ali, mas e aí? Aquele lugar vai fazer bem? Vai me agregar o quê? Começa a ser mais seletivo, né? A gente começa a colocar a gente como a pessoa mais importante. Coisas que eu tinha muita dificuldade de fazer. Eu me doava demais e pensava demais no que o outro ia pensar. Ah, mas se eu não for, o que eles vão falar? E se eu fizer isso, pensar de mim, né? Qual é a imagem que eu vou passar? Aí hoje eu me preocupo com a imagem que eu passo para mim, para minha família, para aqueles que convivem comigo, para aqueles que estão vendo meu exemplo aqui de perto, entendeu? É exatamente isso, a imagem do cara que luta não, é que se desafia todo dia, se desafia todo dia, mesmo quando não tá com vontade. Muitas vezes você acorda e fala, putz, você vai dar hoje 2 horas de tudo, 2 horas de mentoria, né? Hoje não é sei lá, não é o dia que eu tô fazendo isso. Mas aí que entra a disciplina, né? A disciplina e a gente pensar a longo prazo. E a longo prazo isso vai te trazer um benefício. E você continua construindo aquela parede. Você falou que a gente pode até chegar a desencarnar e não vai completar esse vazio todo que a gente tem, né? Mas cada dia que passa, que a gente vence, que a gente se desafia e consegue lidar com esses problemas que a gente tem, vai colocar uma pedrinha de bloco ali, uma coisa concreta, vazio, vai se preenchendo de estudo,
preenchendo de amor, preenchendo de servir, de compartilhar com as pessoas, de entregar o seu melhor, que é coisa que você conhece muito bem, não precisa nem falar dos conteúdos riquíssimos aí de conhecimento, de entrega com amor que você põe no seu Instagram. Então, é isso, é sobre isso. A gente vai E à construindo e medida que a gente vai ficando melhor, né? Você vai sorrindo, você vê que você vai voltando a sorrir, você consegue enxergar cor nas coisas, né? As coisas naturalmente ficam diferentes e você vai, isso que você falou, né? De que as pessoas se afastam naturalmente, porque é isso, né? Você já não está mais conectado naquela frequência de negatividade, de que tudo está dando errado, mesmo que inconsciente, você, né, acaba vibrando isso quando você não está bem. Mas quem está assim, até se incomoda com a alegria. Aquilo é muito. Ah, aquela pessoa ri demais. Ótimo, deixa ela lá. Porque o que ela precisa é de alguém que goste que ela ria demais. E não de você achando que é ruim ela rir demais. São coisas simples, desde assim, o quanto você tem vontade, mesmo nos dias corridos e que você acordou super atrapalhado, o quanto você tem vontade de dar bom dia para os outros, no elevador, na rua. É tão simples quanto isso, porque a gente fica amargo no nível que não percebe o ser humano perto da gente. Que você acha que só porque você tá amargo dentro de você, todo mundo tá amargo. Que o dia de todo mundo tem que ser ruim porque o seu está ruim. E aí você vê que você muda, né? Você começa a espalhar as coisas, mas ou você repara, mesmo que você fique quieto, mas você repara como os outros estão vibrando em outra, né? Ou estão vibrando assim, estão mal-humorados, estão de mal com a vida. Então, isso é muito ruim, mas tudo tem jeito, porque tudo é um processo de melhora, né? exatamente, Carol. E nesse processo que você estava falando aí, muita gente acha que ele se incomoda porque muita gente acha que a gente está vivendo uma vida feliz e plena todo dia. Eu falei na minha live anterior que, e aí, Edu, o pessoal olha, mas caramba, você mudou tanto assim, e aí mudou o quê na sua vida? Eu falei, cara, externamente, por enquanto, ainda não mudou muita coisa, não. Ainda não estou milionário, ainda não moro aqui na mesma casa do tempo ruim, ainda estou no tempo bom, mas por dentro, cara, a essência do Eduardo que eu tô procurando, nossa, mudou da água pro vinho. Aí o pessoal pensa, pô, então você tá vendo aí felizão. Negativo, negativo. Tô muito melhor. Não tem nem comparação com uma pessoa que eu já fui. Mas tem os desafios todo dia. Tô passando um desafio agora. A gente tem que jogar aberto aqui, né, do que a gente fala. Eu tô passando um desafio agora, o problema é que eu tô com a parte do exercício. Eu me propus a fazer exercício em casa, fazer todo dia, e eu tô procrastinando de vez em quando, entendeu? Mas aí, o que é o bom disso? O que entra a parte, a mágica disso aí? Estou procrastinando em casa, não estou conseguindo fazer os exercícios, me comprometendo todo dia e fazer os exercícios em casa que eu estou fazendo. Segunda-feira eu vou entrar na academia, entendeu? A gente acha, a solução aparece, entendeu? A gente procura alguma coisa para tirar a gente da zona de conforto, para continuar com a disciplina. Para a gente ter a disciplina para continuar fazendo aquilo que a gente se propôs a fazer. Um tempo atrás, não estou conseguindo fazer exercício em casa, beleza, fico sem fazer mesmo. Fica aqui engordando, prejudicando a saúde, entendeu? E hoje não, o que muda é isso aqui. O que muda é esse sentimento de querer o melhor sempre, de buscar o melhor sempre, de procurar, mesmo que você ainda não saiba o que pode ser. Mesmo que ainda você ainda, mas eu ainda não sei, eu mudei, estou estudando, mas ainda não sei o que eu quero da minha vida, ainda não sei o que eu vou fazer. Continua, continua que aparece. Aparece hoje, coisa que eu não tinha um tempo atrás, que a gente não tinha, né? É o mapa. O mapa, para quem tiver curiosidade, eu e a Carol trabalham com mapa de nascimento. E isso vem clarear, né? Vem clarear justamente jogar uma luz em cima desse vazio, né, não, cara? E é isso, né? Do não pode parar. É que nem comer, é que nem respirar. A gente não pode parar de se abastecer de coisas boas todos os dias. Mesmo a gente que já está nesse movimento, porque assim como as fases ruins, as boas também passam. Então, se agora tá tudo bem, que bom, aproveita, curte e lembra que daqui a pouco vai vir alguma coisa que você vai ter que lidar, alguma coisa que você planejou que estava indo super bem, ela descambelha, o negócio sai totalmente dos trilhos.
você tinha uma expectativa, parecia que ia rodar, não veio, mas aguarde que vai vir outra coisa. Ah, mas não foi tão boa, mas é o seu julgamento, né? Mas não parar. Todo dia procurar, isso eu faço assim, eu hoje em dia é um pouco mais natural, mas quando eu tô muito agitada, é normal eu esquecer, por exemplo, de tô me arrumando, que é uma hora que às vezes você fica pensando na vida, meio que devaneando sobre, né, o claro e o escuro, coisa que não vai te levar a nada. Coloca uma mensagem positiva para ouvir, uma meditação, uma oração, alguém falando algo do ramo que você gosta. Não precisa ser só ligado, né, às coisas do divino e tal, mas alguma coisa que te abasteça e que faça a sua mente também pensar. Você tira alguns bloqueios, você libera algumas crenças que você tem ouvindo outras pessoas falando. Então não espere também que as coisas vão cair no seu colo. Ah, porque eu comecei agora e tudo vai ser lindo. Não necessariamente. E mais difícil que isso aconteça, você tem que ter muita ação, porque existe muita resistência que a gente não enxerga, que pede que a gente não faça isso, porque se a gente fizer, o mundo vai ser mais livre e a baixa frequência não quer que a gente se sinta livre. Porque a liberdade é para tudo, é para você não sentir apego, é para você não se sentir realizado, é para você não sentir um monte de coisa. Muito pelo Então não contrário, a gente é deixar influenciado, que isso domine, né? a gente é influenciado a continuar na negatividade quando essa resistência vem, né? Sim. O ideal seria a gente fazer um movimento contrário do que a gente está sentindo, né? A gente está sentindo tristeza, está sentindo amargurado. Pô, põe uma música alegre, põe uma mensagem positiva, põe um negócio contrário, para vir de encontro àquilo que você está sentindo, para te abastecer de coisa boa. Aí é aquele processo que a gente falou lá quando a gente estava fazendo a evolutiva, né? Você se esvazia de uma tristeza, de alguma coisa e abastece com coisa Isso, boa. tem que ser esse movimento de tira uma coisa e coloca outra. Porque se você não colocar, você continua naquele vazio, né? Então o vazio vem disso, né? Você tira alguma coisa, mas você não coloca coisa, né, naquele copinho ali que você tirou a sujeira, você não coloca água pura, vai faltar. E você vai sentir que vai faltar. E aí, como o conhecido dentro da sua mente é a dor, ela vai buscar a dor de novo. É assim, é o cérebro, a mente funciona assim. Não tem nada a ver, muitas vezes, com o querer. O automático, né? O piloto automático do cérebro, ele faz isso. Para todo mundo. A não ser Principalmente quando quando você você passa, treina ele a não fazer isso. principalmente quando você passa muito tempo, tempo demais convivendo com qualquer tipo de coisa, né? Mais especificamente com vazio. Então Sim. não é de uma hora para outra que ele vai sumir, né? Estalei os dedos, pum, sumiu. Não vai ser assim de uma hora para outra, né? Se você passou aí 15, 16, 20 anos convivendo com isso e começou a mudar agora, não vai ser de um momento para o outro que ele vai sair dali totalmente. Então é um trabalho diário, é um trabalho de paciência, é um trabalho de disciplina, de comprometimento com o processo, né? Mais ainda do que com a meta, com o processo. Porque o processo é diário, né? A meta, quando você alcançar a meta, você se realizou. Mas o processo é o diário, é você ter o comprometimento com o processo e persistir, né? Persistência, trabalhando isso, procurar lembrar daquilo que você sentia, que não te agradava quando você vivia, né, com aquele vazio, né? Isso é um fator motivante para você continuar buscando uma coisa nova, né? Você não vai querer voltar para tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você passou. Pensar naquela vida que eu tinha antes me dá arrepio hoje. Isso é uma coisa que, É. meu Deus, não cabe mais aqui. Não cabe, entendeu? Então é daqui para coisas novas, é daqui para descobrir coisas E não quer melhores. dizer que o hoje tá fácil, né, Edu? É só porque aquilo era tão ruim que não dá. É isso. Não, né? Sempre tem desafios, sempre tem, mas o que muda é a nossa vontade de mudar. Exatamente o que muda é dentro, é a vontade que você tem de vencer, de transformar aquilo que aparece de desafio na sua vida. O que muda é isso. O que muda é você. É, total. O movimento é sempre nosso. Não pode ter 1.000 pessoas querendo te ajudar, mas se você não levantar e fazer, não Então, é vai aquilo que eu vir. te falei no começo. As pessoas chegam, pô, Edu, mas você tem tudo, você devia agradecer aquilo que você tem, e pensar por esse lado. Mas as pessoas falam isso com a melhor das intenções, né? Com aquilo que elas têm querendo te ajudar. Falam com amor, mas, entendeu? Elas chegam, pode falar isso, mas depende. Se você não quiser fazer esse movimento, eu fiz curso, cara, desde 14 anos, minha mãe me colocou para fazer um ser líder, parece que era uma imersão bem profunda, com 3 dias.
de imersão e eles te levavam ao limite das suas emoções. Ficava 3 dias sem dormir praticamente. E curso é maravilhoso, mas eu não soube aproveitar. Foi uma nota, foi uma bala na época, mas eu não soube aproveitar. Passei ali 3 dias, saí de lá radiante. Ou seja, aquele negócio que a gente estava conversando, saí de lá no céu, pisando em nuvens. Quando eu cheguei em casa, minha esposa falou: Nossa, você tá brilhando, o que aconteceu com você? Alívio. Fui lá buscar um alívio intensivo. Uns 3, 4 dias, passei 2, 3 semanas bem, daqui a pouco tava normal de novo. Tinha voltado à mesma vida que eu tinha. Entendeu? Então, se a gente não quiser realmente se livrar disso de verdade, fica bem complicado. Se a gente não estiver disposto a fazer um movimento, uma ação, mesmo sem saber o que você quer, mesmo sem saber, mesmo sem ter nada concreto nas mãos, entra muita fé, né? Entra muita espiritualidade, ajuda demais nisso. Eu vou fazer esse movimento pra cá, eu vou buscar coisa boa pra mim. E dentro desse movimento você consegue encontrar aquilo que você precisa. A vida vai colocando na sua vida, a vida vai te colocando no seu caminho aquilo que você precisa e você vai se achando. Como eu hoje me encontrei, pelo menos E aí agora. você vai se preenchendo, né? Aquele vazio vai deixando de Exatamente. ser tão vazio, e aí você fala, nossa, agora está um pouco mais cheio. Não, mas ainda falta, beleza, mas já melhorou. Então, e Exato. aí é muito lindo, né? Porque o universo ajuda muito a gente a se pegar no que é bom. E você fala, nossa, eu já tô me sentindo tão melhor. Aí você começa a reparar nas pessoas que passaram pela mesma coisa e tão melhor ainda. Você fala, nossa, dá para melhorar mais ainda. Aí você começa realmente a se conectar só no que é bom. Mas tem que ter um passo inicial, né? Então, assim, essa certeza de que você tem que fazer o passo inicial, sentir aquilo, e aí isso se conectar. E acho que hoje em dia se conectar com coisas boas é tão mais fácil do que antes, né? Quando você não tinha internet, ou não tinha as redes sociais, não tinha quantidade de qualquer conteúdo que você quiser no YouTube de graça. Putz, não tem limite ali, né? Se você quiser ficar ouvindo só sobre Deus o dia inteiro, você ouve, só sobre energia o dia inteiro, você ouve, só música boa o dia inteiro, você ouve. Não é falta de conteúdo. Então, assim, é realmente Exatamente. falta de determinação e motivação para você não parar. É a sua atitude. No final, é a sua atitude, porque motivação também é Questão de escolha. atitude. Tudo é atitude, né? Questão só de tomar a decisão correta. Só de escolher. Muitas Exatamente. vezes não é aquilo que te agrada, mas é aquilo que te faz bem. É, ou não é o mais fácil, né? Aquela famosa comparação, né? Pô, você quer uma comida, uma sobremesa preferida, lá, chocolate, um monte de chocolate, assim, um pudim ou um hamburgão daqueles no McDonald's, ou você quer um prato de salada? Pô, eu ia fácil no McDonald's, no negócio que eu quero. Mas o que faz melhor? O que faz bem pra mim? O que ia me trazer benefício? Então é sobre isso. É as escolhas que nem sempre são as agradáveis, são o que a gente quer fazer, mas é o remédio amargo que a gente precisa tomar para a mudança acontecer, né? Exatamente. É bem isso. E saber que as coisas vão vir também, né? Você vai dar um movimento, aí vão vir mais muitas coisas bonitas, e aí vai ajudando, e aí você cria uma espiral, né? Um ciclo virtuoso de que isso vai ser a sua constante, é a sua nova vida. Aí você fala, nossa, agora tá bom. E isso acontece. É exatamente isso. Esse é o segredo para a gente construir, né? Preenchendo esse vazio, pouco a pouco, não tem fórmula mágica, né? É muito da gente. É a gente querer. É o querer. É o querer e tomar a decisão. O querer sem ação também não vale nada. Então é isso. É o querer e agir, independente de qualquer coisa. Fez o primeiro dia, pô, ainda tá doendo. Faz o segundo, ainda tá doendo, ainda tô com esse vazio. Faz o terceiro. Continua, porque vai aliviar. Vai passar, vai começar a aparecer coisa nova, a vibração muda, as coisas mudam em volta. E é desse jeito. Exatamente. Então, pô, show de bola, cara. E é isso, é a mensagem que a gente queria passar, né? E É que todo mundo possa sentir esse alívio, né, Edu? Esse alívio que preenche, né? É um alívio de tirar as coisas ruins, colocar as boas, e aí o alívio acontece, o vazio vai embora e começa a virar um ser completo de novo, né? Num processo também, mas começa. É o começo disso, né? Começar isso nem sempre é o fácil, mas é o necessário e foi todo mundo foi assim. Então não é é, só para você. Né? Todo mundo começou do dia zero. Então, né, teve um, dois e foi lá, e seguiu em frente.
Exatamente. A principal mensagem que fica é que sim, é possível, sim, só depende de você. É um processo, mas que vale muito a pena, vale demais a pena você aproveitar o presente que Deus te deu, viver uma vida plena, viver uma vida completa. Isso não tem preço. Isso aí. Muito obrigada, Edu. Foi ótimo. É muito bom falar desse assunto e ver que. Saber, né, que tem pessoas que estão nesse movimento ainda, né, da dor, do vazio, e que isso possa realmente contribuir, né, fazer todo mundo dar o passo ou continuar dando, se já deu e parou, então volte, acredite em você, confia, né, que a gente tem muita responsabilidade também sobre a nossa vida, não dá para colocar nada na mão do outro. Carol, gratidão, agregou demais nessa live, Gratidão é minha. Foi uma delícia. Obrigada, Edu. conhecimento gigantesco e é isso. Obrigado. Tamo Tchau, junto, tchau. até a Bom dia. próxima. Tá, bom dia.